da TV Arapuã. Muito boa tarde aos de semana até segunda-feira. Tchau. Muito boa tarde aos telespectadores e às telespectadoras da TV Arapuã, a você que tem nos acompanhado diariamente em mais uma semana. Muito obrigado pelo carinho e também muito obrigado pela audiência. Eu vou direto a Brasília. Napoleão de Castro diariamente acompanha o dia a dia do poder para o nosso programa. Napoleão, como vai você? Tudo bem? Boa tarde. Alô, você, meu abraço, muito boa tarde, prazer enorme voltar de Brasília. A gente volta nesta sexta-feira para fechar mais uma semana de acompanhamento com a nossa equipe de jornalismo aqui direto da capital federal. Semana que foi extremamente movimentada e que marca o fim desse período legislativo aqui no Congresso Nacional, que tem recesso parlamentar a partir desta sexta-feira. Essa sexta-feira, que marca o fechamento dos trabalhos no Congresso Nacional, deixa claro também que foi um semestre de pouca produtividade no parlamento brasileiro. Muitos confrontos e desentendimentos com o governo federal e também até na relação com o Supremo Tribunal Federal. Isso tudo travou matérias importantes, além do grande embate entre situação e oposição. Um dos temas centrais foram as questões tributárias, fiscais e de aumento da carga de impostos no país. Sobre esse tema, quem falou conosco foi o senador Efraim Filho, do nosso estado. Primeiro, a carga tributária é um tema, como eu disse, que preocupa, né? O governo tem que perceber que não dá para se fazer equilíbrio fiscal apenas pelo lado da receita, aumentando a alíquota, aumentando imposto para arrecadar e arrecadar. Equilíbrio também se faz pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, eliminar o desperdício, reduzir custos, e é isso que a gente espera levar adiante nessa discussão para que a gente possa avançar. São as informações de Brasília, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. Lembrando a você que a gente tem recesso no Congresso Nacional a partir de hoje, mas nós estaremos a partir de segunda-feira mantendo o nosso acompanhamento e o nosso trabalho jornalístico aqui direto da capital federal. Um abraço a todos. Napoleão, que segue acompanhando o dia a dia do poder lá em Brasília, de todos os poderes, e a atuação da bancada federal também aqui diariamente, entrando para o nosso programa Rede Verdade. Por falar no Rede Verdade, eu estou recebendo hoje o secretário de Saúde de João Pessoa, doutor Luiz Ferreira. Secretário, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Bruno. É um prazer imenso estar aqui com você. É sempre uma alegria poder vir a Arapuã falar sobre a saúde de João Pessoa. Na última entrevista, o senhor falou sobre um processo de modernização no sistema de saúde básica de João Pessoa, criando as UPinhas aqui para a nossa cidade. É um projeto que não deu certo avançar, a prefeitura teve que abortar. Por qual razão? Primeiro porque nós tivemos uma experiência já em Recife que mostrou que a grande maioria das pessoas que procuram as UPAs durante a madrugada são pessoas que realmente precisam de um atendimento de emergência. E a nossa intenção com as UPinhas era tirar aqueles pacientes classificados como verde e azuis, ou seja, que poderiam ser atendidos em outra unidade, da UPA. Então, o que é que a gente vai substituir ou está substituindo? A UPinha, como era chamada, ela não vai funcionar mais a noite toda. Ela vai funcionar durante o horário da noite, será um PSF de horário estendido. Então é mais um turno de PSF, É mais né? um turno de PSF para aquelas pessoas que precisariam de um PSF e estão procurando uma UPA. Então a gente vai deixar as UPAs com a sua vocação verdadeiramente, que é atender os pacientes mais graves, os pacientes que não podem esperar. Quanto à questão do PSF hoje, vocês vão implantar esse terceiro turno noturno em 100% da rede ou apenas em algumas unidades específicas? Inicialmente nós vamos... E aí a gente tem que ter uma responsabilidade financeira e orçamentária. João Pessoa é uma cidade que é muito custosa em relação à saúde. O prefeito investiu quase 28% do que arrecadou em saúde. Então, a gente precisa racionalizar os nossos gastos. Então, fazendo isso, as unidades básicas que vão funcionar em horário estendido serão aquelas que estarão próximas às UPAs. Então, as mais próximas às UPAs e algumas... Em média de quantos PSFs? O senhor tem esse dado? A gente vai iniciar aproximadamente com 8 PSFs, né? Os próximos às UPAs e os que ali mais na região da entrada da cidade, bairro das Indústrias, que não tem uma UPA muito próxima e que às vezes o paciente precisa de um atendimento em horário estendido.
E depois a gente vai, obviamente, avaliando onde seria mais interessante intensificar esse atendimento. Há uma dúvida, muitas vezes, para quem está em casa, quando tem qualquer problema de saúde, e aí quem é especialista na área sabe para onde conduzir, para onde ir. Mas para quem está em casa, o que é que deve ser direcionado para uma UPA? Quem é que deve ir direto, bater na porta do Trauminha ou do Santa Isabel, ou ir direto para o PSF? Como é que funciona essa divisão da estrutura de saúde? É uma excelente pergunta, porque nós estamos tentando fazer essa perfilização, educar a população para que ela entenda qual local procurar quando necessitar. As UPAs e os hospitais de urgência, eles são preparados, estruturados para atender pacientes com maior gravidade. Então, pacientes que estão infartando, pacientes com suspeita de AVC, pacientes com doenças graves, com dificuldade de respirar. Então, esses locais foram pensados para isso. Paciente, aí você diz, então, doutor, quem é que vai para... Qual é o paciente que procura a UPA que não era para procurar? Paciente que vai renovar um atestado, paciente que vai renovar uma receita, paciente que está com um quadro gripal, uma virose simples, febre, dor de cabeça, que é o que mais tem hoje em uma dor dia. no corpo, uma diarreia, uma dor de cabeça. Isso então, não é UPA? Não é UPA. Isso é definitivamente PSF. Definitivamente PSF. E aí é onde a gente tem muitos desencontros e insatisfações, porque essas pessoas, elas serão preteridas em relação a pessoas que chegam à UPA mais graves. Né? Existe uma classificação de risco nas UPAs e não é atendido quem chega primeiro, é atendido quem precisa ser atendido primeiro. Então, se você chega na UPA, Bruno, e lá na classificação de risco colocam sua classificação como azul, ou seja, dizendo essa é uma patologia para ser atendido no PSF, se chegar um paciente para vermelha, que é um paciente que está com risco iminente de morte, ele vai passar na sua frente. E muitas vezes é isso que acontece, a gente dá prioridade ao atendimento de pacientes graves e a gente tem nas recepções superlotação de pacientes que poderiam ir para outras unidades que não a unidade de pronto atendimento. É aí que tem toda o descontentamento por parte da população. Isso não é um problema da população, a população não tem que saber disso de forma decorada, mas a gente está tentando cada vez mais instituir essa cultura para que o pessoense saiba quem procurar, onde procurar, quando precisar de um atendimento. Há uma dúvida também em relação à questão do trauma e trauminha. Queria que o senhor explicasse também essa questão do trauminha, quais os serviços e quando bater na porta do trauminha. Os dois hospitais são hospitais com um perfil muito semelhante. Né? Então, são hospitais predominantemente ortopédicos, né? Então, ambos atendem ortopedia e são hospitais que atendem traumas, de uma forma geral. A grande diferença é que o trauma da BR, o senador Humberto Lucena, ele tem atendimento na neurocirurgia também. Então, o paciente que é politraumatizado, que tem traumatismo craniano, ele deve ir para o trauma da BR. O paciente que não tem politraumatismo, ou seja, é fratura simples, ele procura o ortotrauma. Além disso, o ortotrauma é a referência estadual para problemas urológicos, né? Então, é lá que é feito esse atendimento. Para emergências gastrointestinais, também é lá que é feito esse atendimento. E, diferentemente do trauma, lá no ortotrauma nós temos um atendimento clínico também. Então, lá existe um atendimento clínico semelhante ao que acontece nas UPAs, né? Então, lá existe esse atendimento, só que lá a gente é mais rigoroso ainda com a gravidade do quadro. Então, os pacientes que são atendidos lá são pacientes que têm alguma patologia grave. E eu acrescentaria que no ortotrauma nós temos o PASME, que é o único pronto atendimento para a saúde mental que existe no estado. Então, todos os surtos psicóticos, todas as urgências psiquiátricas são atendidas lá no ortotrauma. Eu entrevistei recente o doutor Laércio Bragante, diretor do Hospital Trauma de João Pessoa, e ele demonstrava a preocupação com a quantidade de pacientes em razão vítimas de acidentes de motocicletas. E de ontem para hoje, em 24 horas, nós tivemos 3 óbitos aqui na Grande João Pessoa envolvendo pessoas com motocicletas. No trauminha, qual é a realidade hoje de pessoas que dão entradas com esse perfil com acidente de motocicleta? 80%. 80%? 80% do nosso atendimento é paciente vítima, geralmente, de acidente de moto. As fraturas mais sérias, porque entendam, as fraturas dos pacientes que ficam internos, e aí eu falo de pacientes internados, né? São fraturas geralmente mais graves. E a grande maioria delas é por acidente motociclístico. Então, é realmente um problema de saúde importante hoje no Brasil, que muitas vezes não é debatido, mas é um dado muito importante. Isso acontece no trauma, acontece no ortotrauma também.
Recente nós tivemos 2 concursos, tanto o ACE e a ACS, e é uma expectativa, principalmente dos aprovados, do chamamento por parte da Prefeitura para melhorar ainda mais a rede de saúde. Qual a previsão da Prefeitura do setor administrativo? Nós já começamos o curso de formação, né? O concurso ele tem essa etapa também, que é o curso de formação. É um curso que o candidato ele precisa ser aprovado, e todos serão, é um curso muito mais educativo. E nós convocaremos toda a necessidade da rede, né? Toda a necessidade da rede, já muito brevemente. Acabou o curso de formação que está ocorrendo nesse momento, né? Eu acho que ele tem duração de 14 dias, então, acabando o curso de formação, a gente já começa as nomeações. Quanto à questão de novos concursos na área de saúde de João Pessoa, quando você olha de maneira geral, o que é que o secretário bate lá na porta do prefeito Cícero, do secretário Valdo, que precisa dar uma melhorada em relação à questão de recursos humanos? O prefeito já autorizou, né, que nós desenhássemos a nossa necessidade, né? Existe uma importante necessidade de transformar quem é prestador de serviço, ou seja, quem é contratado por excepcional interesse público, em profissionais de carreira, em profissionais concursados. Então, ele já autorizou que nós fizéssemos esse estudo, e eu estou muito esperançoso que esse ano ainda saia um edital de concurso da saúde aqui em João Pessoa. Por falar em concurso e em recursos humanos, eu entrevistei o senhor há cerca de 6 meses. Eu me recordo do senhor quando o senhor trazia aqui um relato em relação à pilha de currículos de médicos lá na Secretaria de Saúde, essa dificuldade. Nós tivemos agora mais novos formados que entraram no mercado. Eu queria saber como é que está hoje o mercado médico aqui para João Pessoa, que o senhor também é professor, leciona, conhece um pouco dessa realidade. Como é que está a realidade hoje, um semestre depois do que nós conversamos, né? Bruno, continua numa crescente. Nós temos cada vez menos vagas para mais profissionais. Então, são muitos profissionais que são formados, e esse não é o grande problema. A gente precisa ter muito cuidado. Quando a gente aumenta muito, né, a formação médica, a gente acaba diminuindo a qualidade dessa formação. Eu vou te dar um exemplo. Há 14 anos atrás, quando eu era estudante de medicina, existiam 2 faculdades públicas, basicamente. Quando eu entrei no curso, 2 faculdades públicas, depois iniciou uma faculdade privada. Ou seja, todos os hospitais tinham campos de prática para os alunos. Então, eram vastos os campos de prática. Hoje nós temos uma dificuldade importante em adequar o campo de prática pela quantidade de alunos que nós temos. E isso acaba, sim, impactando na formação. Existe uma tendência, o Conselho Federal de Medicina está cada vez mais preocupado com isso, com a forma de balizar ou validar a qualidade do exercício médico, a qualidade da formação médica. E eu acho que a gente está caminhando para um cenário semelhante ao que acontece na advocacia, né, onde você precisa fazer a prova da OAB, é uma prova relativamente difícil para que a gente possa selecionar de forma mais equânime, mais fidedigna, esses profissionais. Inclusive, a Comissão de Educação do Senado chegou a aprovar essa prova que deveria ser feita, não passou ainda para o plenário, mas já foi um avanço ali nesse semestre para a questão de médicos. Exatamente. E a gente tem, porque a formação médica, ela tem, eu costumo dizer aos meus alunos, ela tem curvas de aprendizado, né? O internato, que é o final do curso, é uma curva importante, onde a reta inclina muito, o aluno geralmente aprende muito. E a outra curva, que é a maior de todas, é a residência médica, que é a especialização. É quando o médico vai se especializar em alguma coisa. E a quantidade de vagas de residência médica é muito inferior à quantidade de médicos formados. Por qual razão tem essa dificuldade do aluno ter acesso à residência médica? Falta mais a parte das estruturas, tanto do Estado como do município, de abrir mais vagas nesse sentido? Nós temos programas cada vez maiores, sabe, Bruno? Mas a velocidade é impossível de ser acompanhada. Vou te dar um exemplo. Para eu poder especializar um estudante em cirurgia, eu preciso de um bloco cirúrgico, eu preciso de uma estrutura onde ele vai assumir aquilo ali. E geralmente o Ministério da Saúde disponibiliza 2, 3 bolsas para fazer isso, vagas, de uma forma geral. Uma turma de medicina são 100 alunos. Então, são velocidades completamente desproporcionais. Em quantitativo, são velocidades que não vão se igualar nunca. Então, nós hoje a Prefeitura de João Pessoa oferece alguma residência? Oferece, quais nós delas? oferecemos várias. Oferecemos clínica médica, oferecemos cirurgia geral,
coloproctologia, neonatologia, ginecologia obstetrícia, medicina de família e comunidade. Eu posso estar esquecendo de alguma, mas nós temos um vasto campo aí de residências médicas na prefeitura. Nós estamos conversando com o secretário de Saúde do município de João Pessoa, o doutor Luiz Ferreira. Intervalo comercial de 1 minuto, eu volto já.